Você abriria a porta para alguém que desapareceu da sua vida há mais de 40 anos, no meio da madrugada? Clara abriu. Mas antes disso, ela lembrou de tudo. O som da chuva começava a surgir como um sussurro insistente nas telhas, quando Clara apagou a luz do abajur ao lado da cama. A casa estava escura, silenciosa, como ela gostava. O cheiro de café da tarde ainda pairava levemente no ar, misturado com lavanda. O aroma das roupas que ela passara horas dobrando, sozinha, como fazia desde que os filhos se mudaram e Maurício se foi. Naquele dia, como em tantos outros, Clara passara horas folheando os livros antigos da estante. Lia e relia trechos dos seus romances preferidos, mas sempre voltava para um em especial: O Morro dos Ventos Uivantes. Talvez porque ali, naquela história de amor e dor, ela encontrasse alguma coisa que nunca conseguira explicar sobre si mesma. Um eco de um sentimento antigo. Um nome que jamais deixou de doer. Augusto. Ela fechou os olhos tentando afastar o nome da mente. 42 anos. 42 anos desde a última vez que o viu. Ou melhor, desde a última vez que ele simplesmente desapareceu. Mas aquela noite não era uma qualquer. Clara não sabia por quê, mas havia algo diferente no ar. O relógio da parede marcou 3:12. O som seco dos ponteiros foi interrompido por outro mais sutil, mas muito mais perturbador. Toque, toque, toque. 3 batidas. A princípio, ela não reagiu. Talvez tivesse sido o vento, a janela do sótão, algum vizinho bêbado errando a casa. Mas então vieram de novo. Toque, toque. Mais fortes, mais próximas. Na porta da frente. Clara sentou-se na cama com um salto. O coração batia como se anunciasse uma tragédia. Quem bateria à sua porta àquela hora? Ninguém fazia isso. Nunca. Nem mesmo os filhos, nem os vizinhos. A cidade dormia às 9. Às 3, só os fantasmas andavam por aí. Vestindo o roupão e pegando a lanterna, desceu devagar. O rangido da escada de madeira parecia gritar no silêncio da madrugada. No corredor, ao passar pela moldura de uma foto antiga, Clara parou por um segundo. Era ela, com 22 anos. Cabelos longos, olhos sonhadores. Ao lado, ele. Augusto. Apenas aquele retrato havia sobrado. Todos os outros ela queimara, mas aquele nunca conseguiu. Talvez por medo de esquecê-lo de vez, talvez por covardia, talvez por amor. Chegando à porta, ela espiou pela fresta da cortina. Um homem, sozinho, parado debaixo da luz amarela do poste da rua. Alto, cabelos brancos e desalinhados, rosto parcialmente coberto pela sombra da aba de um boné antigo. Ele segurava algo. Parecia uma pasta ou uma sacola gasta. As roupas estavam molhadas, os ombros caídos. Não era um assaltante. Não parecia perigoso. Parecia quebrado. Ela pigarreou tentando dar firmeza à voz. Quem é o senhor? O homem levantou o rosto devagar. Os olhos eram familiares. Os traços, agora marcados pelo tempo, não escondiam a verdade. A voz veio embargada, mas firme. Clara, sou eu. Augusto. O mundo desabou. A lanterna escorregou de suas mãos e rolou pelo chão, apagando-se. O coração de Clara parou por um segundo. Ou talvez tenha batido tão forte que ela nem soube mais o que era respirar. Augusto. Aquele nome, aquela voz. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na parede. O chão parecia girar. Não, não. Você. Você morreu, murmurou sem conseguir acreditar. Você desapareceu. Nunca mais deu sinal. Eu. Eu enterrei você em vida. Ele abaixou os olhos, visivelmente emocionado. Eu sei. E não há um dia em que eu não tenha vivido com essa culpa. Clara ficou imóvel. Uma eternidade pareceu passar antes que ela conseguisse mover a mão e girar a chave. Com dedos trêmulos, destrancou a porta. Quando abriu, ele estava ali. De verdade. Em carne, osso e lembrança. Não era mais o jovem bonito de antes, com a barba rala e o olhar ousado. Era um homem gasto, marcado, mas era ele. Meu Deus, ela disse com um fio de voz.
Você está vivo. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu vim. Porque chegou a hora de te contar tudo. Por que agora? Ela perguntou. Porque eu quase morri ontem. E se morresse sem te dizer, acho que minha alma não descansaria. Ela o observou por mais alguns segundos. Depois deu um passo para o lado e disse: Entra. A porta se fechou devagar atrás dele. O som da madeira rangendo ecoou como um selo silencioso. O passado acabava de entrar. Augusto permaneceu parado na entrada, sem saber se tirava os sapatos molhados ou se pedia desculpas por estar ali. Clara, ainda em choque, não disse nada. Caminhou até a sala como se fosse guiada por uma força antiga, quase esquecida. O instinto de cuidar. Mesmo quando tudo nela gritava por respostas. Ela acendeu a luz. A sala ganhou vida com uma luz morna, revelando paredes cobertas de quadros antigos, estantes de livros e móveis antigos, mas bem cuidados. Senta, Augusto, ela disse, sem olhar para ele. Ele obedeceu. Sentou-se no sofá de tecido florido, o mesmo em que, há mais de 40 anos, ele a beijou pela primeira vez. Ela voltou com 2 xícaras de chá. Camomila, como sempre fazia nas noites em que não conseguia dormir. Talvez soubesse, no fundo, que aquela seria uma delas. Obrigado, ele disse, recebendo a xícara com mãos trêmulas. O silêncio entre eles era pesado, mas necessário. Cada segundo era preenchido com tudo o que não foi dito por décadas. Clara sentou-se à frente dele. Observou-o como se tentasse ver através da pele, dos cabelos brancos, da barba mal feita. Queria saber se ainda havia ali o homem que ela amou. O que aconteceu com você, Augusto? Ela perguntou finalmente. Ele respirou fundo. Os olhos dele estavam molhados, mas não choravam. Ainda. Depois daquele dia, aquele último dia em que nos vimos, tudo mudou. Ela fechou os olhos por um momento, lembrando. Era uma manhã de dezembro. Eles tinham discutido. Augusto estava estranho havia dias. Ela queria entender, ele se esquivava. Naquela manhã ele disse: Preciso sumir por uns tempos, Clara. Ela chorou, pediu para ele ficar. Ele a abraçou. Disse: Um dia você vai entender. E nunca mais voltou. Ela o olhou agora com os olhos cheios de dor. Você podia ter escrito, mandado uma carta, um bilhete, um aviso. Augusto abaixou a cabeça. Eu fui proibido, Clara. Proibido? Por quem? Pela vida, pelo destino, pelo inferno que começou naquele dia. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pousou a xícara sobre a mesa com cuidado, como se aquele gesto exigisse mais força do que o corpo cansado podia dar. Eu fui preso, Clara. As palavras pairaram no ar como uma tempestade prestes a desabar. Clara não respondeu. Apenas ficou olhando para ele, tentando entender se tinha ouvido direito. Preso? Como assim? Naquele dia em que nos despedimos, eu já sabia. Alguém me armou uma emboscada. Eu estava envolvido, sem saber, num esquema de contrabando. Meu nome estava nos papéis. Fui usado. Eu não fugi por covardia. Fugi para tentar resolver. E fui pego. Condenado. 17 anos. Ela levou a mão à boca. 17! Meu Deus! Eu pensei em você todos os dias, mas lá dentro, eu era ninguém. Tinha medo de escrever, de envolver você. Não queria te arrastar para aquele mundo. Mas... e depois? Por que não me procurou quando saiu? Augusto desviou o olhar. Um lampejo de vergonha atravessou seu rosto. Porque quando saí, você já estava casada. Clara ficou em silêncio. Sim, ela havia se casado com Maurício 4 anos depois do sumiço de Augusto. Estava sozinha, arrasada. E Maurício? Foi gentil, paciente. Salvou-a de uma tristeza profunda. Ela nunca o amou como amou Augusto, mas ele foi um bom homem. Eu soube por uma vizinha. Escrevi várias cartas, todas rasgadas. Eu não tinha o direito de voltar. Mas voltou agora. Ele assentiu. Porque estou doente, Clara. A respiração dela travou. Ele continuou.
Um câncer no fígado. Terminal. Descobri há 5 meses. Já fiz tudo o que podia. Não vim para reabrir feridas. Vim porque, antes de partir, eu precisava olhar nos seus olhos e pedir perdão. Ela sentiu o mundo girar. Olhou para ele e viu o homem que amou, o homem que sofreu, o homem que, de alguma forma, ainda morava dentro dela. E então ela chorou. Clara chorava sem soluçar. Suas lágrimas corriam silenciosas, como as chuvas que caem quando o céu já está cansado de segurar tanto peso. Ela levantou-se, foi até a janela e olhou a rua deserta. Pensou em tudo que viveu desde que Augusto desapareceu. Os aniversários passados em silêncio, os natais sem cor, os abraços que nunca mais foram completos. A dor da ausência, a saudade de um amor que ninguém nunca conseguiu substituir. Você devia ter vindo antes, ela disse, ainda de costas para ele. Eu passei anos dormindo com o rádio ligado, esperando ouvir uma notícia. Qualquer sinal, um telefonema, uma carta. Nada. Augusto se levantou também. Aproximou-se com cautela, como se cada passo pudesse acordar fantasmas. Eu sei, e não espero que você me perdoe. Ela virou-se devagar. Seu rosto, mesmo marcado pelo tempo, ainda carregava a beleza serena de quem aprendeu a sobreviver. Eu não sei se consigo perdoar, disse, mas também não sei se consigo te odiar. Augusto deixou uma lágrima escorrer. Quando eu fecho os olhos à noite, Clara, tudo que eu vejo é o nosso primeiro beijo. A gente deitado naquela colcha azul na varanda da casa da sua mãe. O cheiro do seu cabelo, seu riso. Ela sorriu de leve pela primeira vez naquela madrugada. Aquela colcha, eu guardei por anos. Estava puída, mas eu não conseguia jogar fora. Era como se jogar fora aquilo fosse apagar a única parte da minha vida que foi realmente minha. Silêncio. O relógio da sala bateu 4 da manhã. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse voltado. Mas ele não voltou. Augusto então tirou da sacola um envelope. Isso é para você. São cartas, que eu nunca enviei. Escrevi uma a cada aniversário seu. Uma a cada dezembro. Uma quando soube que Maurício tinha morrido. Mas nunca tive coragem. Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas. Sentiu o peso dele. Não apenas físico, emocional. Eram palavras que viajaram por décadas sem serem lidas. Histórias não contadas. Sentimentos presos. Ela o abraçou. Não por piedade, mas porque precisava. Porque, apesar de tudo, uma parte dela ainda era dele. E talvez sempre fosse. Eu não sei o que vai acontecer, Augusto, sussurrou. Mas você não vai morrer sozinho. Ainda abraçados, ficaram em silêncio por longos minutos. O corpo de Clara tremia levemente, não de frio, mas de emoção contida. O de Augusto, frágil e cansado, parecia se permitir descansar ali, como se estivesse voltando para casa depois de uma guerra. Ela o guiou até o sofá e puxou uma manta para cobri-lo. Os gestos eram automáticos, quase maternais, mas carregavam um peso antigo. O cuidado que ela nunca pôde dar, o carinho que foi interrompido por um destino cruel. Você está com fome? Perguntou, tentando recuperar algum senso de normalidade. Ele hesitou. Um pouco. Clara foi até a cozinha, acendeu a luz amarelada e abriu a geladeira. Havia sopa, feita na noite anterior, como sempre fazia em dias mais frios. Ao aquecer, o cheiro se espalhou pela casa como um abraço morno. Ela serviu em um prato fundo, com o pão fresco do dia que comprara sem saber que não estaria sozinha. Quando voltou para a sala, Augusto sorriu com um brilho infantil nos olhos. Ainda é sua sopa de batata com alho poró? A mesma, respondeu ela. Algumas coisas não mudam. Ele comeu devagar. Clara o observava em silêncio, lembrando de como ele fazia careta quando o alho estava forte, ou de como limpava o prato com o pão. Pequenas lembranças que voltavam como se nunca tivessem partido. Depois, ela trouxe um colchão de solteiro da despensa e o colocou no chão da sala, perto do aquecedor portátil.
Você dorme aqui. Amanhã a gente vê o que faz. Ele assentiu. Estava exausto. O corpo pedia descanso. Mas antes de se deitar, olhou para ela. Clara, posso te pedir uma coisa? Pode. Fica comigo aqui, só até eu dormir? Ela hesitou. Mas então se aproximou, sentou-se no chão ao lado dele e segurou sua mão. Você me deixou esperando por décadas, Augusto. Acho que posso esperar mais alguns minutos. Ele sorriu, fechou os olhos. E pela primeira vez em 42 anos, Clara viu Augusto dormir em paz. Naquela madrugada não houve promessas, nem juras, nem certezas. Havia apenas duas almas cansadas, tentando se reconhecer de novo em meio às ruínas do tempo. E de alguma forma, isso já era amor. Capítulo 2, Parte 1. A memória desperta. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela da sala, desenhando traços dourados sobre o chão de madeira antiga. Clara já estava acordada há algum tempo, sentada na poltrona ao lado do sofá onde Augusto dormia. Observava-o como se ainda tentasse acreditar que ele estava realmente ali, deitado, vivo, respirando. A luz tocava seu rosto cansado, revelando as marcas profundas deixadas pelo tempo, pela prisão e pela doença. Mesmo assim, havia paz. Uma paz que ela não via nele nem mesmo nos tempos antigos, quando eram jovens e achavam que tinham todo o futuro pela frente. Clara se levantou devagar, caminhou até a cozinha e preparou café. O cheiro logo se espalhou pela casa e, como um aceno de memória, fez Augusto se mexer. Ele abriu os olhos, piscou algumas vezes e a viu ali, de costas, com os cabelos presos num coque simples, a mesma maneira que usava quando tinham 20 e poucos anos. Ele sorriu, cansado. Achei que fosse um sonho, disse. Ela se virou. E se fosse, você queria acordar? Não. Sentaram-se à mesa. Ele bebia o café como se aquele gesto tivesse voltado da infância. Clara observava cada movimento, do modo como ele segurava a xícara até como olhava para a janela pensativo. Dormiu bem? Ela perguntou. Melhor do que em anos. Silêncio. Você quer me contar mais? Ela disse, sem rodeios. Sobre o que houve, sobre o que você viveu? Augusto respirou fundo. Levantou os olhos e assentiu. Sim, mas preciso te levar lá primeiro. Lá onde? Onde tudo começou a desmoronar. Onde minha vida e a sua foram partidas ao meio. A estrada de terra ainda existia. Clara mal acreditou. Anos e anos tinham passado desde que ela pisara ali. O mesmo caminho de pedras soltas, ladeado por eucaliptos altos e secos, que levava à antiga oficina onde Augusto trabalhava nos anos 70. Era ali que ele consertava rádios, lavadoras e corações. O lugar onde, muitas tardes, ela o esperava sentada numa cadeira de madeira, lendo Clarice Lispector enquanto o escutava cantarolar baixinho ao fundo. Mas agora, tudo estava em ruínas. A oficina tinha sido fechada havia décadas. A porta quebrada, o teto desabado e os vidros das janelas cobertos por poeira. Clara caminhou lentamente entre os destroços, os olhos passeando por cada canto como se procurassem rastros de uma vida que ficou para trás. Foi aqui que tudo começou, Augusto disse, olhando o lugar como quem encara um velho amigo ferido. Eu trabalhava aqui quando o Antônio me chamou para um negócio fácil. Lembra dele? Clara assentiu. Antônio era um conhecido da cidade metido a esperto. Sempre tinha algo para vender, para trocar, para esconder. Ele me envolveu num esquema de peças roubadas. Disseram que era só para revenda. Nada perigoso. Mas eu aceitei. Por ganância, por burrice. Porque queria dinheiro para te dar uma vida melhor, para comprar uma casa para nós dois. Clara sentou-se num caixote velho tentando absorver tudo. Então, foi por isso que você desapareceu? Foi. Quando descobriram o esquema, a polícia veio atrás de mim. Eu tentei limpar meu nome. Fui até outra cidade buscar documentos. Mas me prenderam no caminho. E depois disso, tudo ficou fora de controle.
Ela engoliu seco. E por que nunca me contou antes? Porque eu tinha vergonha. Porque achei que você me odiaria. E porque o tempo foi passando. Quando saí da cadeia, soube que você estava casada. E isso me destruiu. Mas eu nunca deixei de te amar, Augusto. Eu apenas continuei vivendo. Ele se ajoelhou diante dela, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei. E sou grato por isso. Porque se você tivesse parado de viver, eu teria matado 2 vidas, não uma. Clara passou a mão pela parede descascada da oficina. As pontas dos dedos levantaram poeira e memórias. Ali, mais de 4 décadas antes, ela e Augusto haviam escrito seus nomes com canivete. Clara em Augusto, 1979. A madeira agora estava gasta, o corte quase apagado, mas ainda lá. Ela olhou para ele. A gente era só 2 jovens, e ainda assim parecia que sabíamos o que era amor. Augusto sorriu melancólico. E sabíamos. O problema é que o mundo não queria deixar. Clara se levantou. Caminhou até os fundos, onde ficava o pequeno quarto de descanso que Augusto usava para dormir depois dos turnos mais longos. A porta estava caída, mas a estrutura do cômodo ainda resistia. Lá dentro, havia uma prateleira torta, um colchão velho jogado no chão e um cobertor puído, o mesmo que ela costurou para ele em seu aniversário de 24 anos. Ela o tocou com reverência. Meu Deus! Você ainda guardava isso? Eu nunca consegui jogar fora. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das folhas balançando lá fora. Clara sentou-se no colchão, passou a mão pelo tecido e deixou que as lembranças a inundassem. Flashback. 1979. Era início de outono. Clara, com seus cabelos soltos, rindo alto enquanto Augusto a girava no pátio da oficina. Ele estava com as mãos sujas de graxa, mas não se importava. Ela vestia um vestido azul que balançava com o vento. Ao fundo, a rádio tocava Eu Sei Que Vou Te Amar. Casa comigo? Ele disse de repente. Clara riu. Você está falando sério? Nunca falei tanto. Mas você não tem nem onde cair morto. Eu tenho você. E isso já é vida. Ela o beijou, ali mesmo, com gosto de juventude, de loucura, de certeza. Fim do flashback. Clara respirou fundo, voltando ao presente. Olhou para ele. Os olhos marejados de ambos pareciam conversar sem palavras. Você ia mesmo me pedir em casamento naquela semana, não ia? Augusto assentiu. Eu tinha comprado um anel, simples, mas de coração. Estava escondido naquela prateleira. Ela olhou para o alto. A madeira estava coberta de poeira. Esticou-se com esforço e tateou atrás de uma pilha de papéis velhos. Até que sentiu algo metálico. Puxou com cuidado. Era uma caixinha pequena de veludo desbotada, mas intacta. Abriu. Lá dentro, um anel dourado com uma pedrinha opaca, simples como ele prometera. Ela levou a mão à boca. Você deixou isso aqui por 40 anos? Não deixei. Escondi, achando que voltaria uma semana depois para te entregar. Mas a semana virou década. Ela colocou a caixinha no colo sem dizer mais nada. O peso do que poderia ter sido era insuportável. Mais tarde, sentados sob o antigo carvalho do terreno, Clara e Augusto assistiam ao entardecer. Ela segurava a caixinha fechada. Ele, um caderno velho onde começara a anotar suas memórias para deixar a ela, caso não tivesse tempo de contar tudo. Sabe, Augusto, eu segui em frente. Tive filhos, perdi Maurício. Vi o mundo mudar, mas nunca mais. Amei alguém como amei você. Eu também não, mesmo dentro da cela, mesmo fora dela, mesmo doente. Era você. Ela o olhou, e por um instante, não havia mais tempo entre eles, só sentimento. Então, se ainda temos dias, que eles sejam nossos. Os dias que seguiram aquela visita à oficina foram silenciosos, mas cheios de significado. Clara permitiu que Augusto ficasse na casa, ao menos enquanto sua saúde permitisse. E ele, grato, fazia de tudo para não invadir. Era como se estivesse pisando num santuário que ele mesmo profanou um dia.
Clara organizou um quarto para ele nos fundos. Era o antigo ateliê onde ela pintava aquarelas nos anos em que a saudade não lhe deixava dormir. As paredes estavam cheias de quadros inacabados, rostos sem olhos, paisagens sem cor, cenas interrompidas por um vazio emocional que ela nunca soube como preencher. Quando Augusto viu aquilo, ficou em silêncio. Aproximou-se de uma das telas onde havia o desenho de um homem de costas à beira de uma estrada. "É você", ela disse. Ele virou-se para ela, surpreso. "Como sabe?" "Porque é sempre você, mesmo quando eu dizia que não lembrava mais do seu rosto." Ele caminhou até ela e segurou sua mão. Não havia promessas, nem pedidos. Apenas toque. E isso era mais do que suficiente. Na terceira noite, Augusto teve uma crise. Clara o encontrou sentado na cama, suando frio, ofegante. Ele tentava esconder a dor, mas ela percebeu. Imediatamente chamou uma ambulância. No hospital, os exames confirmaram. O câncer havia avançado. O fígado já não funcionava bem, e a dor era constante. Mas ele se recusou a ficar internado. "Eu não quero morrer entre máquinas, Clara. Quero olhar para você, quero ouvir sua voz. Quero que meu último cheiro seja o do seu café, e não de desinfetante." Ela hesitou, mas entendeu. Assinou os papéis e levou-o de volta para casa. Nessa noite, sentaram-se juntos no quintal. Era uma noite limpa, estrelada. Clara preparou chá de erva doce e cobriu os dois com um cobertor velho, daqueles que guardam cheiros e histórias. "Lembra da noite em que eu te contei que estava apaixonado por você?" Ele perguntou. "Claro que lembro. Você estava bêbado." "Eu não estava bêbado." "Estava sim. Chegou na minha casa com um violão e cantou 'Como é grande o meu amor por você', gritando." Augusto riu. "Verdade, eu não sabia cantar. Nem tocar." Ambos riram juntos. O riso deles ecoou pela noite como um reencontro de juventude. Depois de um tempo, ele disse mais sério: "Você acha que eu mereço isso, Clara? Essa chance de estar aqui com você?" Ela ficou em silêncio. Olhou para o céu. A vida não é justa. E o amor, menos ainda. Mas às vezes, ele insiste em voltar. E se ele voltou, é porque alguma coisa ainda precisa ser vivida. Naquela noite, ela dormiu sentada ao lado da cama dele. Pela primeira vez desde que Augusto desapareceu, Clara sonhou com os dois dançando. Na tarde seguinte, enquanto Augusto dormia, Clara subiu lentamente até o sótão da casa. Era um espaço que ela evitava. Lá estavam guardadas caixas com coisas antigas, fotografias, documentos, objetos que pertenciam a Maurício e lembranças que ela não queria mais encarar. Mas algo a empurrava para lá naquele dia. Abriu uma caixa marcada com o nome dele. Dentro, um envelope que ela conhecia bem. A última carta que Maurício escreveu antes de morrer. Ela se sentou no chão de madeira entre baús e mantas empoeiradas e leu: "Clara, se algum dia você reencontrar o amor que perdeu, não fuja dele. Eu sempre soube que havia alguém antes de mim. Você me deu seu carinho, seu cuidado, sua presença. Mas o olhar estava em outro lugar. Eu não te culpo. Eu só quero que você seja feliz, como nunca pôde ser comigo. Se esse homem voltar, diga a ele que, mesmo sem conhecê-lo, eu sou grato. Porque foi amando ele que você aprendeu a amar a mim. Vá em paz, meu amor. Maurício." As lágrimas de Clara escorreram sem que ela percebesse. Aquela carta era um abraço do passado, uma bênção, uma despedida generosa de quem a amou com dignidade. Ela desceu do sótão com o envelope nas mãos. Quando chegou à sala, Augusto ainda dormia. O rosto dele estava tranquilo, mas o corpo parecia mais frágil do que nunca. Ela sentou-se ao lado dele, segurou sua mão e disse: "Ele sabia. E mesmo assim, me amou. Agora é minha vez de amar sem medo." Augusto entreabriu os olhos. "O que disse?" "Que eu não vou mais fugir." Ele apertou sua mão. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Naquela noite, Clara preparou um álbum com fotos antigas. Algumas dos dois, escondidas no fundo de uma caixa. Outras da família que ela construiu. Mostrou a ele com calma, explicando cada rosto, cada nome.
cada perda. E essa? Ele perguntou, apontando para uma foto de uma menina de cabelos encaracolados. Minha neta, Helena. Ela é linda, puxou a bisavó. Augusto sorriu. Vai me apresentar a ela? Ainda não sei, mas se você continuar melhorando, talvez eu apresente o bisavô também. Ele riu. Vai ser um trauma ou uma bênção. A madrugada chegou, e dessa vez, eles não dormiram em cômodos separados. Clara puxou uma poltrona para perto da cama dele. Leu trechos de livros antigos, como fazia nos tempos em que ele a esperava na oficina. Ele a ouvia com os olhos fechados, como se cada palavra costurasse os pedaços que o tempo rasgou. E quando a luz apagou, ela disse no escuro: Eu te amei antes de saber o que era o amor. E eu te perdi antes de saber o que era viver. Então vamos viver. O que restar. O que der. Na semana seguinte, Clara convenceu Augusto a ir ao médico. Ele relutou, mas acabou cedendo, mais por ela do que por si mesmo. Queria evitar que ela passasse pela dor de vê-lo definhar sem entender o que se passava. No consultório, o médico foi direto, mas cuidadoso. O câncer está avançando rapidamente. O fígado já está comprometido e a metástase atingiu outros órgãos. A gente pode tentar controlar a dor, mas o tempo é curto. Augusto assentiu, sem surpresa. Clara, ao lado, segurou firme sua mão. Saíram do hospital em silêncio. A cidade parecia estranha. As pessoas andavam apressadas, os carros passavam como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Em casa, ele foi direto para o quarto. Sentou-se à beira da cama, respirando com dificuldade. Clara ajoelhou-se à sua frente. O que você quer fazer com o tempo que te resta? Ele olhou para ela. Os olhos cansados ainda carregavam brilho. Eu quero te ouvir cantar. Quero tomar café na varanda. Quero ver o pôr do sol com você. Quero existir. Ao seu lado, nem que seja por uma semana. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Então é isso que vamos fazer. Aquela semana foi um reencontro de almas. Pela manhã, Clara preparava café fresco e os dois tomavam juntos na varanda, envoltos em mantas. Durante a tarde, ouviam músicas antigas e contavam histórias. À noite, Clara lia para ele contos, poesias, trechos de cartas que nunca teve coragem de mandar. Augusto, mesmo fraco, passou a escrever. Começou uma carta para cada pessoa importante que cruzou sua vida, inclusive para Maurício. Obrigado por tê-la cuidado quando eu não pude. Por tê-la amado quando ela mais precisou. Onde quer que você esteja, saiba que sou grato. Clara leu essa carta em silêncio. Depois a guardou junto das lembranças mais valiosas que possuía. Na véspera do aniversário de Clara, Augusto a acordou com dificuldade. Estava pálido, suando, mas com os olhos brilhando. Eu tenho um presente para você. Ela o ajudou a se levantar. Ele entregou a ela uma caixinha pequena, de papel dobrado com cuidado. O que é isso? Um pedaço do tempo que eu não vivi com você. Ela abriu. Dentro havia um cordão com um pingente antigo em formato de folha. No verso, ele havia mandado gravar discretamente. Agora. Porque o futuro, eu não tive. E o passado, eu perdi. Mas esse agora é nosso. Ela o abraçou. Forte, por muito tempo. E naquele dia, Clara soube que o amor não precisava de décadas para ser vivido. Às vezes, ele só precisa de coragem para dizer: eu ainda estou aqui. Capítulo 3. O visitante. Era uma manhã de domingo. Clara estava na cozinha preparando pão de queijo, a receita da mãe, que só fazia em datas especiais. Augusto, mais fraco nos últimos dias, dormia no quarto dos fundos. A luz entrava suave pelas janelas, e havia no ar uma paz rara, quase palpável. Até que o som da campainha interrompeu tudo. Clara estranhou. Ninguém costumava aparecer sem avisar, e aos domingos menos ainda. Limpou as mãos no avental, caminhou até a porta e abriu com cautela. Na varanda, um homem. Meia-idade, terno simples, expressão contida. Segurava uma pasta de couro. Educado, porém firme. Bom dia.
A senhora é Clara Almeida? Sim. Quem é o senhor? Ele tirou um cartão do bolso e entregou. Meu nome é André Ferreira. Sou advogado. Estou representando a família Bezerra, parentes do senhor Augusto. Clara ficou imóvel por um segundo. Parentes? Sobrinho, para ser mais exato, filho de um dos irmãos falecidos do Augusto. Preciso conversar com ele. Ele está doente, muito. Eu entendo, mas é urgente. Envolve herança, documentos, registros do passado, coisas que talvez a senhora não saiba. Clara sentiu um frio na espinha. Ele não está bem para esse tipo de conversa. A senhora está certa em protegê-lo, mas se ele não responder até o fim da semana, tudo será encerrado legalmente. E isso pode prejudicar pessoas inocentes. Ela engoliu seco. Que tipo de herança? O advogado hesitou. A senhora tem certeza que quer saber agora? Ela assentiu. Ele foi incluído como coproprietário de um terreno avaliado em mais de 2 milhões de reais em São Paulo. Mas para validar isso, ele precisa assinar alguns documentos, reconhecer vínculo e responder sobre um possível filho que desapareceu. Clara sentiu o mundo girar. Filho? Não estou dizendo que ele teve, mas há registros antigos e precisamos da versão dele. O senhor Augusto está lúcido? Clara assentiu lentamente. Está. Então, por favor, diga a ele que voltarei amanhã. O homem agradeceu, entregou um envelope e partiu. Clara ficou parada na varanda, os olhos presos no vazio. Um filho? Uma herança? Por que Augusto nunca falou nada? Augusto acordou à tarde. Clara o observava da porta, o envelope ainda fechado nas mãos. Augusto, quem é André Ferreira? Ele levantou devagar. Ao ouvir o nome, o rosto dele empalideceu. Ele veio? Veio. Augusto abaixou a cabeça. Então chegou o momento. Que momento, Augusto? Ele hesitou. Respirou fundo. Eu vou te contar tudo, Clara. Mas depois disso, você talvez nunca mais me olhe do mesmo jeito. Ela segurou firme o envelope. Prefiro a dor da verdade do que o conforto de uma mentira. Augusto assentiu, com lágrimas nos olhos. Então ouve, porque isso também faz parte de quem eu fui. Augusto sentou-se na beira da cama. Estava pálido, exausto, mas o olhar tinha a firmeza de quem decidiu que não esconderia mais nada. Clara ficou em pé, encostada na porta, como se precisasse de alguma estrutura para se manter firme. No segundo ano em que eu estava preso, eu conheci uma mulher. O nome dela era Teresa. Ela era enfermeira voluntária no sistema penitenciário. Nos víamos durante os atendimentos médicos. Conversávamos. Ela era gentil. Um dia ela me levou um livro. Depois, outro. Depois, uma carta. Clara não dizia nada. Apenas ouvia. Eu não a amei, Clara. Mas ela me viu num momento em que eu me sentia invisível. E eu fui fraco. Me entreguei à única coisa que parecia viva dentro daquelas paredes. Ele respirou fundo, com dificuldade. Ficamos juntos algumas vezes, escondidos. Ela engravidou. Me contou quando eu estava para ser transferido de presídio. Prometeu que cuidaria da criança, que não me procuraria. Eu acreditei. E depois, nunca mais soube dela. Tentei achar quando saí, mas ela tinha mudado de cidade, de sobrenome, de tudo. Nunca encontrei rastro. Clara olhou para o envelope. E agora apareceu alguém? Parece que sim. Um sobrinho dela, advogado. Diz que Teresa morreu há alguns anos. E que há um jovem, ou já homem, chamado Lucas, que pode ser meu filho. Clara se sentou devagar, como se o corpo não aguentasse mais ficar em pé. Por que nunca me contou? Porque me envergonhava. Porque isso não muda o que sinto por você. Nunca mudou. Eu te amava enquanto estava com ela. Eu te amava enquanto me odiava por isso. Clara passou as mãos pelo rosto. Você me traiu. Mesmo longe. Mesmo quando tudo o que eu tinha era a memória de você. Augusto abaixou os olhos. Eu sei.
E eu sinto. Não espero perdão. Só precisava que você soubesse. Porque talvez, agora, exista um homem lá fora que carrega um pedaço meu. E eu não sei o que fazer com isso. Clara ficou em silêncio. O mundo ao redor parecia suspenso. E tudo o que ela conseguia ouvir era o eco daquela palavra. Filho. No fim da tarde, ela foi caminhar sozinha. Passou pela praça onde costumava brincar com os filhos pequenos, sentou-se no banco de madeira sob a árvore que plantou com Maurício e deixou o vento levar as lágrimas que não conseguia conter. Tudo dentro dela se confundia. Dor, ciúme, culpa, amor. Mas no fundo, algo mais forte persistia. Compaixão. Quando voltou para casa, Augusto estava sentado à mesa com o envelope aberto. Ao seu lado, uma fotografia. Era de um rapaz, uns 30 anos, olhos escuros, feições parecidas com as de Augusto na juventude. Havia algo ali familiar. Esse é Lucas? Clara perguntou, sentando-se ao lado dele. Sim, o advogado mandou junto. Disse que ele quer me conhecer. Mas eu tenho medo. Ela olhou para ele e, com voz calma, disse: Talvez você deva. Talvez ele precise saber de onde veio. E talvez você precise deixar alguma coisa além da dor. Augusto segurou a mão dela. E naquele toque havia mais do que perdão. Havia entrega. 2 dias depois, uma caminhonete escura estacionou diante da casa de Clara. O sol da manhã iluminava suavemente a varanda, onde ela e Augusto esperavam em silêncio. Ele vestia uma camisa azul clara, a que Clara passara com cuidado naquela madrugada, como quem prepara alguém para um momento solene. O homem que desceu do carro andava com passos decididos. Era alto, magro, cabelo escuro como o de Augusto na juventude. Olhos atentos, mas não agressivos. Carregava um semblante de quem não sabia o que sentir. Lucas? Augusto perguntou, já em pé, com a ajuda da bengala. O rapaz assentiu, nervoso. Sim, senhor Augusto. Pode me chamar de Augusto apenas. Ou de nada, se preferir. Eles se olharam por longos segundos. Clara observava de perto, em pé atrás de Augusto. Estava pronta para protegê-lo, ou para afastar qualquer dor. Lucas respirou fundo. Eu cresci ouvindo falar de você. Minha mãe falava pouco, mas com ternura. Disse que você era alguém bom e machucado, que a vida separou vocês antes que pudessem se entender, e que mesmo assim ela nunca te culpou. Augusto fechou os olhos por um instante, como se as palavras pesassem mais do que podia carregar. Eu queria ter sido um pai. Queria ter sabido de você. Ter estado lá. Lucas o olhou nos olhos. E agora está. Silêncio. Quer entrar? Clara perguntou, com voz suave. Lucas assentiu. Na sala, o clima era denso, mas não tenso. Clara serviu café. Augusto mostrou a Lucas algumas fotos antigas. Falou pouco. Cada frase parecia exigir esforço. Não apenas físico, mas emocional. Lucas perguntou: Você realmente acredita que sou seu filho? Augusto hesitou. Depois tocou a fotografia de Teresa. Eu acredito, porque quando olho para você, vejo nela o mesmo olhar. E no meu peito, sinto algo que nunca senti por ninguém mais. Clara observava tudo em silêncio. Dentro dela, um nó. Ver aquele homem que era parte do passado de Augusto se tornar de repente parte do presente. Era como dividir algo que ela lutou para reconstruir. Mas também sabia. Não era sobre ela. Era sobre ele. Sobre o que precisava ser consertado. Lucas ficou por horas. Ouviu histórias. Leu cartas. Riu. Emocionou-se. Quando se despediu, olhou para Augusto e disse: Não quero que você morra sem saber. Mesmo sem te conhecer, eu te procurei por anos. E agora que achei, não vou desaparecer. Augusto apertou sua mão com força. Obrigado por ter vindo, por ter ficado. Naquela noite,
Clara e Augusto estavam deitados em silêncio. Ela passou os dedos pelos cabelos dele com ternura. Você ganhou um filho, e eu achei que já tinha perdido tudo. Você ainda tem tempo, e tem a mim. Ele fechou os olhos e sussurrou. Você é meu milagre, Clara. As semanas seguintes foram uma mistura agridoce de vida e despedida. Augusto, mais frágil a cada dia, perdia o apetite, as forças e até as palavras. Mas nunca deixou de sorrir quando via Clara entrar no quarto pela manhã. Ela já conhecia o ritmo da doença, havia visto o mesmo nos olhos de Maurício anos antes. Mas com Augusto, era diferente. Era como ver o passado desbotar diante dela em tempo real. Mesmo assim, não havia espaço para lamento. Cada gesto era preenchido com carinho. Clara dava banho nele com delicadeza, contava histórias, lia cartas antigas e, às vezes, só ficava ali, em silêncio, segurando sua mão. Lucas vinha todos os domingos, trazia livros, remédios, fotos, chá de gengibre, trazia presença. E, com o tempo, tornou-se mais do que o filho perdido de Augusto. Tornou-se também o neto que Clara ainda não conhecia por inteiro. Você parece com ele, ela disse certa vez ao ver Lucas apertar os olhos para ler uma bula. Dizem que pareço mais com minha mãe. No jeito, você é o Augusto de 40 anos atrás. Só mais calado. Lucas sorriu. Talvez a dor ensine isso. A calar mais do que falar. Num domingo chuvoso, Clara acordou com o som da chuva forte nas telhas. Ao entrar no quarto de Augusto, percebeu que algo estava diferente. Ele respirava mais devagar. Os olhos, semicerrados, pareciam procurar alguma coisa que não estava ali. Ela sentou-se ao lado dele. Estou aqui. Ele moveu os lábios devagar. Clara. Sim. Quando eu for, guarda só uma coisa. O quê? Ele fechou os olhos com esforço. Depois disse quase num sussurro. A nossa última madrugada. A primeira depois de tudo. Aquela em que você me deixou dormir com a mão entrelaçada na sua. Ela chorou em silêncio. Eu vou guardar. E você? Leva tudo o que quiser de mim. Naquela noite, Clara escreveu uma carta. Para ele. Sabia que talvez não tivesse tempo de ler em voz alta. Mas queria que ficasse. Como parte de algo que ninguém apagaria. Augusto, se você partir antes de mim, leva meu amor nos bolsos. Leva o cheiro da minha casa, o som da minha voz, o gosto do café que só eu sei fazer. Leva meu silêncio, aquele que te esperou por décadas. E leva também meu perdão. Porque eu entendi que o amor de verdade é aquele que sobrevive à ausência. Se nos encontrarmos de novo, não me peça desculpas. Apenas segure minha mão, como naquela madrugada, e diga como sempre dizia, sem palavras, eu ainda estou aqui. Naquela madrugada, Clara não dormiu. Ficou sentada ao lado de Augusto, observando o vai e vem de sua respiração. O relógio marcava 3 da manhã, a mesma hora em que ele havia batido à sua porta semanas atrás. Era como se o tempo fizesse questão de fechar o ciclo ali. Augusto abriu os olhos lentamente. Estavam opacos, mas vivos. Ela se aproximou. Estou aqui. Ele sorriu, fraco. Sempre esteve. Ela acariciou o rosto dele, agora magro, com a pele fina como papel de arroz. Está sentindo dor? Não. Só uma saudade que chegou antes do tempo. Ela segurou sua mão. Saudade de quê? De você. Quando eu ainda podia dançar com você na varanda. De quando a vida não nos roubava. De quando o tempo era nosso. Ela engoliu o choro. Fecha os olhos, Augusto. Fecha e lembra da nossa primeira dança. Ele obedeceu. E num sussurro que apenas ela ouviu, murmurou. Clara em Augusto, 1979. Eu ainda lembro. Ela chorou. Baixinho. De maneira doce. Porque ali, naquela noite, ele não estava morrendo. Estava voltando. O sol nasceu lentamente. E junto com ele, Clara sentiu a mão de Augusto afrouxar. Ele não estava mais ali. Não do jeito antigo. Estava na luz entrando pela janela,
no cheiro do café, no silêncio do quarto. Estava no cordão com o pingente que ele dera, no anel antigo da oficina, na carta inacabada que deixara sobre a mesa. Clara fechou os olhos e sussurrou: Eu ainda estou aqui. Capítulo 4. Depois do adeus. Os dias seguintes à partida de Augusto foram silenciosos. Clara mantinha a casa como ele a deixou. O cobertor dobrado no sofá, a xícara de chá ainda no armário preferido, o caderno onde ele escrevia cartas, agora com páginas preenchidas até o último espaço, repousava sobre a mesa como um coração aberto. Ela passou as manhãs vagando entre os cômodos, tocando os objetos como quem toca lembranças. À tarde, sentava-se na varanda com o cordão de pingente em forma de folha preso ao pescoço. Era o agora que ele lhe dera, e ela decidira usá-lo todos os dias. Lucas vinha sempre. Trazia mantimentos, flores, livros. Às vezes, só sentava ao lado dela e ficava em silêncio. Ele falava muito de você, disse Clara num desses encontros. Dizia que tinha orgulho, que se você o aceitasse, ele morreria em paz. Lucas sorriu. Eu aceitei. E agora quero que ele continue vivo de algum jeito. Ah, e como? Ele tirou da mochila um pequeno estojo. Dentro, uma chave. Essa é da minha casa, em São Paulo. Quero que venha passar um tempo comigo. Quero que conheça minha filha, a bisneta dele. Ela está aprendendo a ler. Acho que vai gostar de ouvir você contar histórias. Clara segurou a chave. Por um instante não soube o que dizer. Naquela noite, Clara voltou ao sótão. Abriu um baú que não tocava há anos. Dentro estavam seus pincéis, tintas, telas em branco. Ela respirou fundo. Augusto sempre dissera: Você pinta o que sente, e o que você sente é inesquecível. Então ela montou o cavalete. Pegou a primeira tela e começou. Não pintou Augusto, nem a oficina, nem o banco da praça. Pintou a porta da sua casa, e na frente dela, um homem de costas com uma mala nas mãos, e uma mulher abrindo a porta. Não havia rosto, só gesto, só sentimento. Quando terminou, escreveu no canto inferior: Ele voltou. Na manhã seguinte, Clara ligou para Lucas. Quando você vem me buscar? Clara chegou a São Paulo numa tarde de céu limpo. Era a primeira vez que saía da cidadezinha em mais de 15 anos. O cheiro do asfalto, os prédios altos, o burburinho das ruas, tudo parecia distante do mundo que vivera ao lado de Augusto. Mas, estranhamente, ela não sentia medo. Sentia vontade. Lucas a esperava no saguão do terminal rodoviário, com a filha nos ombros. Uma garotinha de cabelo enrolado e olhos grandes, que ao ver Clara, abriu um sorriso tímido. Essa é a bisavó Clara, Lucas disse. Você gosta de histórias? Clara perguntou, ajoelhando-se diante da menina. Gosto sim. Então vamos fazer um trato. Eu te conto uma por noite, mas você vai me ensinar a mexer nesse tal de tablet. A menina riu. E naquele momento, o ciclo começou de novo. Na casa de Lucas, Clara ganhou um quarto só dela. Não um quarto qualquer. Havia uma prateleira cheia de livros antigos, um cavalete montado num canto com tintas novas e uma moldura vazia sobre a cômoda. Para sua próxima pintura, disse Lucas, quando estiver pronta. Clara passou a viver de forma leve. Lia, escrevia, pintava. Contava histórias para a bisneta e para as crianças da escola do bairro, que logo passaram a chamá-la de Vovó Clara. Mas à noite, sozinha em seu quarto, ela abria o caderno de Augusto, relia as cartas e sempre dormia com a última aberta sobre o peito. Era a carta que ele escreveu para ela no penúltimo dia. Clara, se a vida fosse justa, a gente teria se amado do início ao fim. Mas como ela não foi, talvez nos reste fazer dela algo mais bonito. Se você estiver lendo isso, é porque eu já fui. Mas não de todo. Você é minha memória, meu amor, minha paz. Obrigado por me abrir a porta. Te amo. Ah. No final de setembro, Clara levou uma nova tela para expor numa feira de artes.
Era a segunda pintura que finalizava desde que chegara. No quadro, uma mulher idosa sentada num banco de praça com um livro no colo. Ao lado, a sombra projetada de um homem, de pé, olhando para ela. No canto da moldura, Clara escreveu: "O amor voltou." E ficou. Com o tempo, Clara se tornou uma figura querida no bairro. Crianças batiam à sua porta com cadernos pedindo para que ela contasse a história do homem que voltou. Ela dizia que era só uma fábula, mas dentro de si sabia que era mais real que tudo. Às vezes, à noite, ela caminhava até a pracinha da esquina, levava o caderno de cartas de Augusto, sentava-se no banco mais afastado e relia algum trecho. Era como conversar com ele de novo. Numa dessas noites, levou a neta. Sentaram-se juntas sob o céu estrelado. "Vovó, o que aconteceu com o homem da sua história?" Clara pensou. Sorriu. Ele voltou para casa, machucado, cansado, arrependido, mas ainda amando, e foi perdoado. E depois? Depois, ele se foi, mas deixou tanto amor que nunca foi embora de verdade. A menina olhou para o céu. Ele virou estrela? Talvez. Ou talvez tenha virado saudade, mas daquelas que aquecem, sabe? A menina encostou a cabeça no ombro da avó. "Quando eu crescer, também vou amar alguém assim?" Clara sorriu. "Vai, mas não tenha pressa. O amor certo vem no tempo dele. Às vezes, ele até se perde. Mas se for verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta." Meses depois, Clara inaugurou uma pequena exposição num centro cultural local. Nome da mostra: Madrugadas que Voltam. As telas contavam, em cores e silêncio, tudo o que ela viveu. Tudo que o mundo não sabia que existia, mas que pulsa em muitos corações. Na entrada da exposição, havia um bilhete colado na parede. "Ele bateu à minha porta às 3 da manhã. Eu abri. E descobri que o amor não morre. Ele só demora." Clara não apenas perdoou. Ela renasceu. E o homem que ela achava ter perdido para sempre voltou a viver nos traços das suas pinturas, nas memórias que decidiu compartilhar e nas novas vidas que tocaram a partir da sua história. Porque o amor verdadeiro não tem pressa. Ele pode se perder, pode silenciar. Mas quando é real, sempre encontra o caminho de volta. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém especial. Talvez o amor também esteja batendo na porta de alguém. E como Clara, essa pessoa só precisa ter coragem de abrir.